Bom, resolvendo agora então o exercício 35 do capítulo 15, tá certo? De Química, Ciência Central, 13ª edição. Bom, então o exercício, o pequeno problema, nos diz o seguinte: uma mistura de 0,1 mol de NO, 0,05 mol de H2 e 0,1 mol de H2O é colocada em um recipiente de 1 litro a 300 Kelvin. O seguinte equilíbrio é estabelecido: 2 mols de NO reagem com 2 mols de H2, produzindo 1 mol de N2 e 2 mols de H2O. Informa-se ainda que no equilíbrio, a concentração molar de NO é 0,062. Pede-se então, letra A, calcule as concentrações de H2, N2 e H2O no equilíbrio, e letra B, calcule Kc. Enfim, responder, a letra A, encontrar as concentrações molares no equilíbrio, dessas espécies, ou enfim, das 4 espécies envolvidas, é justamente o que nós precisamos para poder depois calcular, o item B, que é o valor de Kc, tá certo? Então a concentração molar de NO no equilíbrio, já foi informada, 0,062, tá certo? Bom, então nós começamos no sistema reacional com 0,1 mol de NO. Se ao final, ainda restavam 0,062, lembrar aí que o volume do vaso de reação, enfim, do sistema reacional é 1 litro, Então qualquer número de mols que nós calculemos já será em mol por litro, a concentração. Mas enfim, nós começamos com 0,1 mol de NO no sistema e ao final restavam 0,062. Moral da história: 0,038 mol de NO foram, portanto, consumidos. Conforme nós podemos ver na equação química balanceada, NO e H2 reagem na proporção 1 para 1. Enfim, números iguais de mols. 2 mols de NO para serem completamente consumidos requerem 2 mols de H2. Enfim, NO e H2 reagem em número igual, número de mols. Bom, então se 0,038 mol de NO foram consumidos, consequentemente 0,038 mol de H2 também foram consumidos. Bom, no início, enfim, quando foram misturados aí, quando misturadas as substâncias, o número de mols de H2 era 0,05. Se 0,038 foram consumidos, sobraram 0,012, E esses 0,012 mol estão dispersos em 1 litro, que é justamente o volume do vaso de reação. Então, essa já é a concentração de H2, expressa em mol por litro, 0,012. Bom, de início, no sistema reacional, nós já tínhamos 0,1 mol de H2O. Isso foi introduzido. Bom, mas a NO e H2 reagem em números iguais de mols, produzindo um igual número de mols de água. 2 mols de NO reagem com 2 mols de H2, produzindo 2 mols de água. Bom, se 0,038 mol de NO foram consumidos e, por conseguinte, 0,038 mol de H2 também foram consumidos, qual é o número de mols de água que foi formado? Ora, exatamente também 0,038. Somando com 0,1, que já tínhamos no início, o número final de mols aí de água é 0,138, E como isso está disperso no volume de 1 litro, que é o volume do vaso de reação, o volume do reator, essa já é a concentração em mol por litro, 0,138. E números iguais de mol de NO e H2 reagem produzindo igual número de moléculas, enfim, igual número de mols de água, de moléculas de água. Bom, e o número de mols de N2 produzidos é metade, tá certo? Então, se 0,038 mol de NO se combina com 0,038 mol de H2, produzindo 0,038 mol de H2O, qual é o número de mols de moléculas de N2, produzidos? Bom, metade disso, 0,038 dividido por 2, ou seja, 0,019, mol de N2 foram produzidos, que é metade, enfim, do número de mols de moléculas de água que foi produzidas. Como esse 0,019 mol já está disperso em 1 litro, que é o volume do vaso de reação, essa é a concentração em mol por litro. Então, resumindo aí a resposta, concentração molar de NO já é fornecida, 0,062,
A de H2 é 0,012 mol por litro, de H2O 0,138 mol por litro e a de N2 0,019 mol por litro. Respondido então a letra A, e de posse desses dados nós podemos então responder a letra B, né, que é justamente o cálculo do valor de Kc, que é o que nós faremos aí na sequência. Bom, então Kc, né, a constante de equilíbrio é calculada com base em valores de concentração em mol por litro, será o produto da concentração molar dos produtos dividido pelo produto da concentração molar dos reagentes, sendo que cada uma dessas concentrações molares deve estar elevada ao respectivo coeficiente estequiométrico, né, daquela espécie na equação química devidamente balanceada. Então, nesse caso, nós ficaremos com a concentração molar de N2 vezes a concentração molar de H2O ao quadrado, isso dividido pela concentração molar de NO elevado ao quadrado, multiplicada pela concentração molar de H2 também elevada ao quadrado. Com base nos valores que nós calculamos então na letra A, né, seria 0,019 vezes 0,138 ao quadrado, dividido por 0,062 ao quadrado, vezes 0,012 ao quadrado. Fazendo as contas, 653,68, né? Se você quiser expressar com a casa decimal apenas após a vírgula, 653,7, né? Ou se você quiser expressar como um inteiro mais próximo, 654, né? Enfim, 653,7 ou 654, se você quiser expressar aí como um inteiro mais próximo, essa então é a resposta.